Olá, alunos da Termar. Iremos continuar com nossa aula do curso de eletricista montador de redes elétricas. Nós começamos nossas aulas teóricas com eletricidade básica e daremos continuação nessa aula 2, partindo do ponto onde paramos na nossa última aula. Pois bem, nós iremos entrar agora em noções sobre transmissão e distribuição de energia. É importante um profissional da área de distribuição de energia elétrica, que é o nosso caso, o nosso curso forma profissionais que trabalham na distribuição de energia elétrica, ou seja, naquela parte onde atuam as concessionárias, as distribuidoras de energia e suas subsidiárias. Bem, pois bem, vamos começar. A produção de energia elétrica aqui no Brasil, hoje, ainda é feita fundamentalmente através de hidroeletricidade. Nós ainda temos a maior parte da produção feita a partir de hidrelétricas, ou seja, são fontes de energia que aproveitam a energia potencial, né, da água armazenada em reservatórios. E a partir daí canaliza essa água através de dutos que chegam em turbinas hidráulicas, onde a gente vai ter o processo de transformação de energia. E no Brasil, além dessa fonte de energia, hidroeletricidade, nós temos ainda também outras fontes, como a energia eólica, a energia solar, que hoje estão em um ritmo muito grande de crescimento, essas fontes de energia, certo? O fato é que o modelo de produção de energia elétrica, ele vai estar concentrado da seguinte forma: nós vamos ter um centro produtor, né, onde estão concentradas, montadas usinas, né, e nós vamos ter o centro consumidor, onde nós vamos ter concentrados os consumidores residenciais, comerciais, os consumidores industriais. Normalmente, esses dois centros, produtor e consumidor, eles não ficam próximos, principalmente em países de grande extensão territorial, como é o caso do nosso Brasil. Nós temos aí uma distância muito grande entre centro produtor e centro consumidor. No caso do Brasil, repito, devido à sua dimensão, né? Estamos num país continental. Então, essa distância entre centro produtor e centro consumidor, ou seja, entre as usinas e as cargas, essa distância aí é que vai fazer com que seja necessário que haja a construção de linhas de transmissão, porque vamos ter que transportar essa potência, essa energia, muitas vezes a milhares de quilômetros, 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros, entre o centro produtor e o centro consumidor. Então, revisando, no Brasil nós temos como produtores principais a energia hidrelétrica, a eólica, né? Nós temos também a energia solar agora chegando, né? Temos a biomassa, certo? A partir da cana-de-açúcar e outros vegetais, né? A biomassa também tem uma participação, certo? Nós temos também a termoelétrica, que são centrais que utilizam a queima de combustíveis, né, para poder gerar energia. E, enfim, o Brasil tem uma matriz energética muito diversificada. Tá? Então, prezados, esses conceitos são importantes para a gente entender como é essa dinâmica do sistema elétrico potência. Então, no quadro que a gente percebe que está apresentado aqui na tela, nós temos o centro consumidor, nós temos ali várias cargas que constituem o centro do consumidor, né? E essa linha tracejada é o meio pelo qual se transporta essa energia que está sendo gerada lá no centro produtor. Ou seja, são as linhas de transmissão, certo? Aquelas torres metálicas, né? Que a gente vê
bastante aqui no nosso estado, né? Que nosso estado agora está se transformando num grande centro produtor de energia eólica e por isso nós estamos vendo com muito mais intensidade a construção de linhas de transmissão. Essas linhas de transmissão são constituídas de torres, como a gente falou, e basicamente existem dois tipos de torres, né? Existem as torres estaiadas e as torres autoportantes. Essas torres elas são construídas para suportar o peso dos cabos, né, que são lançados para conduzir essa potência gerada no centro produtor até chegar no centro consumidor. No centro consumidor, também a gente vai ter uma infraestrutura para poder escoar essa energia elétrica até chegar nas cargas. São as redes de distribuição e a subtransmissão. A subtransmissão ela ocorre em nível de tensão de 69 kV e, em alguns casos particulares, em 138 kV. Aqui no nosso estado, a gente tem uma linha de 138 kV que sai ali do município de Santana do Matos, na subestação da Chess, e chega até o município de Guamaré. Essa linha tende ao complexo petrolífero da Petrobras, instalado lá naquele município. Então, essa linha ela se encaixa em subtransmissão. E nós temos aí uma grande quantidade de linhas de subtransmissão em nível de tensão de 69 kV, pertencente à Companhia Energética do Rio Grande do Norte, a COSER, aqui no estado, né? Pronto. Quando nós temos essas linhas de 69, então nós temos uma situação em que está se transportando energia até subestações onde vai ocorrer uma nova transformação de nível de tensão, que é de 69 para 13.800 volts, de 69 para 13.8 kV. Esse nível de tensão 13.8 kV são os alimentadores que nós temos aí nas avenidas e ruas, que escoam a energia até chegar nos transformadores, abaixadores, que atendem as residências, os comércios e pequenas indústrias. Certo? Entendam que seja aquelas linhas que está ali partindo do ponto central, né, do centro consumidor, até as cargas ditas C1, C2, C3, C4 e aí por diante. Aí seriam os alimentadores de 3,8 kV. Tá? Então, é uma visão geral, né, do sistema elétrico até chegar nos consumidores vindos dos centros produtores. Certo? No nosso caso aqui, na região metropolitana de Natal, a gente tem uma termoelétrica que funcionaria como uma instalação pertencente a um centro produtor. Ela é um centro produtor, né? Que é a termoelétrica Potiguar. Ela é uma usina que produz energia a partir da queima de óleo diesel. Tá? Fica aqui entre os municípios de Natal e Macaíba, essa termoelétrica. Nós temos aí uma configuração ao fundo que mostra uma distribuição de energia, né? Certo? Um diagrama unifilar mostrando transformadores, que atende fábricas, que atende residências, enfim. Aí uma simplificação de um sistema eletropotência, que é utilizado para escoar a produção de energia elétrica. Então, nós que estamos fazendo o curso de eletricista montador de redes elétricas, nós precisamos ter conhecimento, por exemplo, de diagramas unifilares, que quando for lá no módulo de leitura e interpretação de projetos de redes elétricas, nós iremos nos aprofundar melhor nessa parte de diagrama unifilar em projetos de redes elétricas, porque na manutenção em sistemas elétricos são muito utilizados esses diagramas para localizar os pontos onde são realizadas as manutenções, para atestar ou registrar os pontos onde carecem de intervenções de manutenção. Você pode localizar no diagrama unifilar uma subestação aérea, por exemplo,
que precisa de substituir os para-raios, porque eles atuaram e eles estão agora fora de operação, porque atuou o disparador do terra, por exemplo. Estou dando exemplo. Então você aponta ali no diagrama o local onde carece de substituir, por exemplo, para-raios. Nós podemos também apontar no diagrama locais onde a gente vai executar podação de árvore. Então, normalmente os diagramas eles indicam, ele é uma linha que indica nessa linha alguns símbolos que retratam transformadores de potência, como capacitor, que vai retratar a linha, né? A rede elétrica através dessa linha contínua. Pode retratar a localização de um ponto de referência importante, como uma indústria, um comércio, para poder servir de referência para quem está manipulando aquele documento, aquele diagrama, para fins de proceder a uma manutenção, por exemplo, ou uma manobra. Tá bom? Bem, os circuitos equilibrados, dentro desse contexto que nós estamos falando, não são uma situação prática. Né? Na prática, nós não temos a ocorrência de circuitos equilibrados. Nós temos aí no quadro, aí no fundo, uma ligação em estrela e uma ligação em delta. Né? Uma ligação estrela-aterrado e uma ligação em delta. Essa ligação aí, pessoal, é exatamente o esquema de ligação dos transformadores de potências que são utilizados em redes elétricas aéreas. Nós temos aí do lado primário a ligação em delta, é a forma como é feito o fechamento dos terminais das bobinas do transformador nesse lado delta. Normalmente no sistema de distribuição aéreo, como esse que nós estamos estudando, o lado delta é o lado chamado a primária, ou seja, é o lado de alta tensão, certo? E aí cada vértice do triângulo, né, do delta, você vê ali um círculozinho. É exatamente as fases, né? Aonde existe a união dos terminais das bobinas, a gente vai ter ali a presença de uma fase. Aí são o sistema trifásico, nós temos aí as fases ABC ou RST, tá? Do lado secundário, do lado de baixa tensão, nós temos ali um esquema de ligação estrela-aterrado, ou em Y. Perceba que aonde se unem os três terminais das bobinas, nós puxamos um quarto terminal. Esse terminal, né, que vem do centro das bobinas, das extremidades das bobinas interligadas, né, no centro da ligação estrela, esse terminal ele é aterrado, certo? Ele é aterrado. Por isso que se diz estrela aterrada. Esse terminal é o terminal onde a gente vai ter a presença do neutro. Ou seja, a bucha X0, porque do lado secundário é batizado, denominado as buchas do transformador como X0 para o neutro. E para as fases nós vamos ter os terminais X1, X2 e X3, que são as fases A, B e C. Tá? Então, o X0 é sempre o neutro, é o centro da estrela. E esse ponto deve ser solidamente aterrado. É o que garante a estabilidade das tensões. É o que garante que as tensões ficarão ali em 220 volts, tensão simples, né? Monofásica, e não haverá variação, ou se houver, que seja uma variação muito, muito pequena, que seja considerada desprezível. Certo? Então, nós temos aí na ligação estrela-aterrado 4 terminais. O neutro, repetindo, o centro da estrela, bucha, denominada X0. Demais terminais são as fases ABC, que estão interligadas às buchas X1, X2 e X3. Voltando ao esquema de ligação delta ou triângulo, nós só temos 3 terminais, que é resultado da união das extremidades de pares de bobinas.
E aí esses terminais são denominados H1, H2, H3. E você diz, professor, onde é que eu vejo essa, essas denominações X0, X1, X0, X1, X3, H1, H2, H3? Prezados alunos, nós vamos ver isso, constatar exatamente na carcaça do transformador. Nas, ao lado das buchas de alta tensão, ou seja, ao lado da primária, onde está sendo feita essa ligação delta, nós vamos perceber, né, que está escrito os números H1, H2 e H3. Né? As letras e os números. Né? Essas denominações alfanuméricas, H1, H2 e H3. Isso aí fica na tampa do transformador. Já no lado da secundária, ao lado das buchas de baixa tensão, já na carcaça do transformador, nós iremos ver que vai estar escrito X0, X1, X2 e X3. Certo? Se porventura o profissional ligar uma fase na bucha X0 e um neutro numa bucha de fase, ou seja, em X1, X2 ou X3, quando a gente for normalizar esse transformador, nós vamos induzir uma queima de equipamentos nos consumidores. Então, quando o aluno passa a ser um profissional, ele tem que ter muito cuidado, porque ele vai estar executando serviço no sistema elétrico, e já houve ocorrência de profissionais não atentarem, por descuido, fazer essa ligação errada. Eles colocam o cabo de neutro em uma das buchas X1, X2, X3, e ele vai colocar exatamente uma fase, uma das três fases ABC, vai conectar na bucha X0. Na hora que o transformador ele é reenergizado, ele é colocado em operação, então a gente vai energizar o neutro, e aí nós vamos ter uma ocorrência de queima de equipamentos naquele circuito daquele transformador. Eu, que sou dessa área já há uns 20 anos, nós já temos conhecimento, né, por aí, de colegas que procedeu dessa forma e acabou queimando vários equipamentos. Isso aí é ruim para a empresa, por causa do nome dela, que entra nessa celeuma. O profissional também, ele fica mal visto como um profissional descuidado, como um profissional que não presta atenção. Né? Ele pode arcar com esses custos, a empresa pode, de alguma forma, deduzir do salário dele, porque a empresa ela não é obrigada a arcar com os custos do erro do profissional, realmente. Então, veja bem a responsabilidade do eletricista. Ele deve conhecer, né, onde ligar as coisas de forma correta, né, para evitar esse tipo de ocorrência no sistema elétrico. Tá? Então, o esquema de ligação delta e estrela está presente no nosso sistema de distribuição dessa forma que eu relatei para os senhores alunos e colegas. Né? Agora, se formos vermos o tópico, ele diz assim, circuitos equilibrados, e nós começamos exatamente a falação desse tópico dizendo que na prática não há circuito equilibrado. Não há circuito equilibrado realmente. O circuito, professor, dê um exemplo de circuito equilibrado e de circuito não equilibrado. Onde é que eu vou ver? Onde é que eu vou constatar na prática? Onde é que eu vejo ocorrer circuito equilibrado e desequilibrado? Imagina um motor. Imagina o cavalinho de petróleo. Né? O cavalinho de petróleo, ele é um mecanismo mecânico, né? Eletromecânico, ele tem a parte elétrica, tem a parte mecânica, e a parte elétrica é constituída de um motor trifásico, certo? E esse motor, quando ele vira o eixo dele, ele vai acionar um sistema lá mecânico que vai fazer o cavalinho subir e descer, fazendo com que haja uma sucção do petróleo que está no interior do poço. Ora, aquele motor, ele é trifásico e ele constitui uma carga perfeitamente equilibrada. Por quê? Porque cada fase está alimentando um conjunto de bobina no interior do motor que é exatamente igual ao conjunto de bobina das outras fases. Entende? Ou seja, um motor trifásico de um cavalinho de petróleo
é um exemplo perfeito de carga, por exemplo, de circuito equilibrado. Mas isso se aplica porque nós estamos olhando uma carga específica em particular. Quando a gente fala de circuito desequilibrado, aí agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Localize na região que você mora o transformador que atende a sua residência, né? Você sai lá fora e aí você vai seguindo a rede elétrica e você vai seguindo ele e você vai chegar em uma estrutura que tem um transformador, certo? Deverá ser o transformador que atende a sua residência. Por exemplo, esse transformador ele constitui um circuito desequilibrado. Por quê? Por causa da chamada dinâmica das cargas. Por mais que durante a construção, né, os profissionais tentem distribuir as cargas de modo, é, de modo equilibrado, porém, quando a gente tiver em funcionamento, o que é que vai acontecer? As cargas, elas vão em alguns momentos estarem funcionando, elas em algum momento vão estar funcionando de forma desequilibrada. Porque, ora, algumas pessoas vão estar utilizando algumas cargas que estão penduradas na fase. Ora, outras pessoas vão estar utilizando cargas que estão em outra, penduradas em outra carga. Então, perceba que uma pessoa pode estar utilizando um chuveiro elétrico que está na fase A, outra pessoa está assistindo uma TV que está na fase B, outra pessoa pode estar passando roupa em outra fase, e aí essas coisas vão acontecendo conforme a dinâmica do uso, e não existe como controlar essa questão, entende? Então, por isso, é que no sistema real, na distribuição de energia, o normal é que as cargas sejam desequilibradas, por causa da dinâmica de uso das cargas, diferentemente da análise de uma carga em particular, como um motor trifásico, né? Que não vai ter esse problema, certo? Então, tá aí dois exemplos de carga trifásica e carga trifásica equilibrada e carga trifásica desequilibrada, ok?